vamos conversar com a professora da Universidade Federal de Sergipe, doutora em Direito Processual Penal, Denise Albano. Mais uma vez, quem nos acompanha, imenso prazer estar aqui discutindo questões relevantes para o país. Recebam meu abraço. Doutora Denise, magistrados da mais alta Corte Judiciária do Brasil têm ocupado, nestes tempos mais recentes, as manchetes da chamada grande mídia, estão na vitrine dos noticiários. Um desses ministros é o ministro Alexandre de Moraes, que tem determinado aí prisões por atacado. A que a senhora atribui esses superpoderes, doutora Denise Albano? Sem dúvida, Erivan. Quando se tem, como você iniciou exatamente sua indagação, um grau de exposição tamanho, praticamente ministros do Supremo, e em especial o ministro Alexandre de Moraes, com tamanho grau de exposição na mídia, com pautas constantes envolvendo decisões tomadas pelo Supremo e de modo particular por esse ministro, é motivo de preocupação de setores da sociedade brasileira, de modo particular do meio jurídico e, por extensão, também do meio político. Veja que nossa Constituição está apoiada num princípio basilar, que é o da separação dos poderes. Também há aqui, no nosso sistema jurídico constitucional, o chamado sistema de freios e contrapesos, que uma edição passada o doutor Marcelo bem expôs, em que um poder não pode se sobrepor em relação aos outros. E hoje o que temos é essa situação. Parlamentares que tiveram aí prisão, bem como seu mandato cassado por opinar, por falar, ainda que sejam falas grotescas, repudiáveis, e ninguém aqui apoia, mas a imunidade parlamentar, depois de condenado num processo super acelerado, fora dos padrões, foi concedido a esse parlamentar o Instituto do Indulto, e o Supremo novamente, um atropelo incompreensível, à luz do direito vigente, do que dizem os juristas, a doutrina, realmente injustificável ter sido aí declarada inconstitucional a concessão desse indulto. Sem falar, não é, Erivan, quem nos acompanha, nesses inquéritos sem fim, nessas medidas extremamente drásticas, invasivas na esfera da liberdade das pessoas, como prisões cautelares, que devem ser determinadas apenas em caráter excepcional, sendo determinadas a rodo, como você já pontuou também, Erivan, sem individualização da culpa, a gente falou isso em edições passadas, sem clareza sobre qual foi, afinal, o ilícito penal em que essa pessoa incorreu. E, mais recentemente, tivemos esse episódio de busca e apreensão por suposto crime de injúria e de possível aí agressão, mas ao que tudo indica seria a contravenção penal de vias de fato. E quem buscar na chamada jurisprudência, nas decisões judiciais de todo o Brasil, inclusive dos tribunais superiores, certamente não vai encontrar autorização judicial de busca e apreensão em casos de investigação de crime contra a honra, porque a injúria é crime contra a honra, em casos de contravenções penais, porque adentrar no domicílio, invadir a privacidade, a intimidade de pessoas, de famílias, é algo extremamente gravoso frente ao que seria um delito menor, um ilícito de menor gravidade. Temos um direito às avessas. Eu diria que eu tenho muita dificuldade para compreender que isso seja o direito que está na nossa Constituição, que está no Código de Processo Penal, que está nos livros de doutrina, que está nos próprios precedentes das Cortes Supremas, e que hoje o que a gente pode dizer
é que temos uma espécie de direito penal do inimigo. O Jacobs, um jurista, pensador alemão, formulou essa teoria de um direito extremamente excepcional que atropela muitas vezes as garantias de um devido processo penal para combater terrorista que explode prédios, que derruba, como ocorreu lá no atentado das Torres Gêmeas. Mas não é isso que tivemos no Brasil no dia 8 de janeiro. Houve, sim, depredação, houve excessos, mas nada que justifique esse antidireito, esse atropelo que a gente hoje vê ocorrendo no Brasil, infelizmente com silêncio obsequioso de amplas parcelas do meio jurídico e do meio político. Ora, doutora, parece que tem coisas assim que são surreais. Nesse episódio aí da suposta agressão a ministro, ao filho dele lá no aeroporto de Roma, essas pessoas são pessoas comuns. Por causa de um xingamento, isso vai para o Supremo Tribunal Federal. Que direito é esse, doutora? Tecnicamente, tem algum amparo, doutora Denise Albano? Absolutamente, Erivan. É como eu disse, querer interpretar esses episódios à luz do marco normativo vigente e de todo um saber jurídico construído ao longo de décadas, à luz do que estabelece a nossa Constituição, a legislação processual penal, você não encontra explicação, você não encontra amparo. O que há é o que eu diria verdadeiros malabarismos, autênticas situações de interpretação inovadora, contrária, como eu disse, a um saber jurídico já cristalizado que leva a essas decisões, como você disse, absolutamente surreais, absolutamente esdrúxulas. Nesse caso mesmo, de levar tudo para a competência do Supremo, veja que a competência do Supremo Tribunal Federal é para julgar ações relativas à matéria constitucional, declaratória de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, bem como em sede recursal, e finalmente ações penais, que no jargão do nosso direito a gente chama de ações penais originárias. O que seria isso? Exatamente a competência para julgar autoridades por crimes comuns de alto relevo, presidente da República, ministros de Estado em crimes conexos, ligados a crimes praticados, por exemplo, pelo presidente da República, mas nesses episódios não se tem competência do Supremo Tribunal Federal por suposta vítima ser filho do ministro Alexandre de Moraes, de um ministro do Supremo. Os autores são cidadãos comuns, são pessoas que não têm o chamado foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Mas veja as artimanhas, os ardis, eles conectaram aquela ação que tudo indica que houve, sim, um entrevero, que houve uma discussão, repercutiu amplamente na mídia também, pelo menos nas redes sociais, não tão na chamada grande imprensa, o depoimento da filha do senhor que supostamente teria dado aí uma espécie de tapa no jovem de 27 anos, não era um adolescente, no jovem lá, filho do ministro Alexandre de Moraes, e o que consta no depoimento dela é que ela foi insultada com palavras de baixo calão, absolutamente ofendida com palavras de conotação sexual. Então, é aquela situação, houve esse entrevero, digamos que ofensas recíprocas, precisa ser esclarecido, de fato, de quem partiu, a reação proporcional ou não, mas isso não caberia jamais ao Supremo avocar para si essa competência. E o que é preocupante é isso. Inquéritos policiais que estão sendo aí também, tendo à frente a Polícia Federal,
essa equipe, muitas vezes atuando também a partir de certas diretrizes do ministro Alexandre de Moraes, que hoje parece desconhecer a natureza do sistema processual penal brasileiro, que estabelece que o órgão que julga não pode atuar também invadindo o campo do que seria a investigação e acusação. Outro exemplo grotesco é o caso de sucessivas manifestações da Procuradoria-Geral da República, manifestando-se pelo arquivamento de inquéritos policiais, de investigações, e essas manifestações sendo absolutamente ignoradas. Então, é um quadro, assim, que merece o mais veemente repúdio público, sem ofensas. Minha análise é absolutamente aqui técnica do que eu conheço, pesquiso, estudo há mais de 20 anos, do que é o processo penal brasileiro, tendo aí toda a sua aplicação e interpretação à luz dos ditames de nossa Constituição Federal, que vem sendo absolutamente ignorada, desprezada.